Essa história aconteceu com uma moça chamada Catarina, em Serra Talhada, no interior de Pernambuco. A partir de agora, a história será contada do ponto de vista dela. Meu nome é Catarina, nascida e criada na zona rural de Serra Talhada, sertão de Pernambuco. Nossa casa fica num pedaço de terra seco, rodeado por um cercado de arame farpado. De um lado, um mandacaru grande vigia a entrada como um sentinela espinhento. Do outro, há um velho juazeiro que lança sua sombra generosa. Mais ao fundo, um açude pequeno tenta resistir ao calor do sertão. É ali que papai, seu Josué, tira o sustento plantando feijão, milho e mandioca, e que mamãe, Dona Helena, cultiva ervas para remédios e cozinha. Sou a mais velha de 5 filhos. Antônio, o segundo, é um rapaz quieto de 17 anos, mas que já carrega a força e a responsabilidade de um homem feito. Maria Clara, com seus 15 anos, vive com a cabeça nas nuvens, sonhando em ir embora para a cidade grande. Pedro, nosso moleque de 12 anos, é o traquino, como o papai o chama, porque nunca para quieto. Já a Ritinha, com seus 8 anos, é a alegria da casa, sempre cantarolando alguma cantiga de roda enquanto brinca no terreiro. Nosso lar é simples, com paredes de barro e telhado de telha velha. O chão de terra batida esconde a marca de anos de histórias, e o alpendre na frente da casa é onde passamos boa parte do tempo à noite, em redes penduradas nos troncos de madeira. É o meu canto preferido quando o calor aperta e o vento resolve dar um alívio. Foi numa dessas noites, de lua cheia e céu cravejado de estrelas, que vivi algo que jamais vou esquecer. Todos já estavam recolhidos. A luz da lamparina no quarto de mamãe e papai havia sido apagada. E eu fiquei só no alpendre, enrolada num lençol fino. O ar estava abafado, mas uma brisa suave vinha lá do açude, balançando de leve as folhas do juazeiro. Os grilos cantavam e eu ouvia ao longe o chocalho de algumas cabras do vizinho. Me deitei na rede e comecei a balançar devagar, tentando afastar os pensamentos que naquela noite pareciam mais inquietos. Meus olhos quase se fechavam quando senti um leve movimento na rede, como se alguém a empurrasse de leve. Não dei importância, podia ser só o vento. Mas o balanço começou a se intensificar. Não era como o vento, era ritmado, como se mãos invisíveis estivessem brincando comigo. Olhei ao redor, meu coração disparado. Antônio, deixa de brincadeira! Ninguém respondeu. A rede parou de repente. Um silêncio estranho caiu sobre o alpendre. Os grilos haviam parado de cantar e até o vento parecia ter sumido. Foi então que senti um puxão forte no lençol que cobria os meus pés. Ele foi arrancado de mim e jogado no chão, com força suficiente para levantar poeira. Antes que eu pudesse me mexer ou gritar, a rede começou a balançar com violência, como se fosse arremessar algo. E foi o que aconteceu. Fui jogada ao chão com um baque seco, o ar me escapando dos pulmões. Me levantei, tonta e apavorada, e olhei ao redor. Não havia ninguém, apenas a lua brilhando no céu e as sombras dos arbustos dançando ao vento. Gritei,
E logo o papai apareceu, segurando uma lamparina. Antônio vinha logo atrás, com os olhos arregalados. Expliquei entre soluços o que tinha acontecido. Papai ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos no alpendre. Não é coisa de vento, Catarina, nem de gente viva, murmurou ele, como se temesse dar nome ao que suspeitava. Mamãe veio logo em seguida, e enquanto preparavam chá para me acalmar, papai nos contou algo que nunca havia dito antes. A terra onde nossa casa foi construída pertencia a um homem chamado Raimundo das Almas. Era um fazedor de feitiços, conhecido por lidar com forças perigosas. Reza a lenda que Raimundo morreu de forma misteriosa e seu corpo nunca foi encontrado. A história de Raimundo das Almas era conhecida pelos mais velhos da região, mas pouco falada, como se o próprio nome carregasse um peso que ninguém queria invocar. Segundo o que papai me contou depois daquela noite, Raimundo era um homem solitário que vivia num casebre onde hoje é o nosso alpendre. Ele chegou ao sertão vindo de não se sabe de onde e não tinha família ou amigos. Era conhecido por mexer com coisas de outro mundo. Fazia simpatias, rezas fortes e até trabalhos mais pesados, que envolviam oferendas e rituais feitos sobre o juazeiro perto de casa. Diziam que Raimundo tinha o dom de invocar espíritos e de conversar com os mortos, algo que o fez ser temido e procurado por quem precisava de favores que ninguém mais ousava pedir. Uma colheita que não vingava, um amor perdido, um inimigo que precisava assumir. Raimundo aceitava qualquer pedido, desde que o preço fosse pago. Apesar da fama de feiticeiro, ele nunca foi visto na igreja, nem pedia bênçãos de padre algum. Isso alimentava ainda mais as histórias de que ele fazia acordos com forças escuras. Muitos acreditavam que ele tinha um pacto com coisa ruim e que era isso que lhe dava tanto poder. Mas foi numa noite de uma sexta-feira santa que o destino de Raimundo das Almas mudou para sempre. Naquele dia, moradores da região ouviram gritos vindos do casebre. Quando o sol nasceu, ninguém mais viu Raimundo. O casebre estava vazio, mas o chão no alpendre estava manchado com algo escuro que nunca saiu, mesmo depois da chuva e do tempo passarem. Os mais antigos diziam que Raimundo foi levado pelas próprias forças que ele invocava. Outros contam que ele foi assassinado por alguém que não queria pagar por um trabalho mal feito. O fato é que seu corpo nunca foi encontrado, e as histórias de assombrações começaram pouco depois. Pessoas que passavam pelo lugar à noite diziam ouvir vozes sussurrando, o som de passos no terreiro e, principalmente, o ranger de uma rede balançando sozinha. Quando papai comprou a terra e construiu nossa casa, muitos tentaram alertá-lo. Essa terra tem dono, diziam os vizinhos mais velhos. Mas ele não deu ouvidos. Sempre foi um homem prático, que não se deixava intimidar por histórias. Quem morreu não faz mal a ninguém, ele costumava dizer. Mamãe, pálida, correu para pegar água benta e espalhou pela casa rezando baixinho. Papai, com a ajuda de Antônio, colocou sal grosso nos cantos do alpendre e na porta de entrada. Mas mesmo assim, eu não consegui pregar o olho naquela noite. No dia seguinte, seu Benício, um rezador do sítio vizinho, veio até a nossa casa. Ele queimou ervas no alpendre e murmurou rezas antigas.
Disse que sentia um peso naquele lugar, como se algo não tivesse encontrado descanso. Essa terra está marcada. Rezem por essa alma e peçam a Deus que ela vá embora, recomendou, olhando sério para papai. O tempo passou, mas aquela noite nunca saiu da minha cabeça. Papai seguiu o conselho do seu Benício e organizou uma reza grande em casa, chamando vizinhos e familiares. Acenderam velas no alpendre, rezaram terços, entoaram ladainhas e ofereceram orações pela alma de Raimundo das Almas. Houve um silêncio pesado durante toda a cerimônia, como se até o vento respeitasse o momento. Depois disso, os acontecimentos estranhos no alpendre cessaram. Aos poucos, a vida voltou ao normal. Mas algo dentro de mim mudou. Passei a olhar para o alpendre com outro tipo de respeito, quase como se ele fosse uma passagem entre o nosso mundo e algo que não compreendo. Nunca mais me deitei na rede à noite e ninguém mais da família quis fazer isso também. Era como se todos tivéssemos entendido que aquele espaço carregava uma história mais antiga e mais densa do que imaginávamos. Algumas noites, quando o silêncio do sertão é mais profundo e a lua cheia ilumina tudo, eu passo pelo alpendre e juro que ouço um som leve, como o ranger de uma rede sendo balançada. Não me atrevo a olhar, e talvez seja melhor assim. Raimundo das Almas não tinha encontrado descanso, preso a um lugar onde fez tanto mal quanto bem. E de alguma forma, parecia querer se fazer lembrar, como se recusasse ser esquecido pelo tempo e pelas novas vidas que chegaram ao seu pedaço de chão. Se Raimundo das Almas encontrou ou não seu descanso, eu não sei. Mas aprendi que há coisas que não devemos desafiar, histórias que não precisam de respostas completas. Algumas almas talvez nunca deixem um lugar onde suas vidas terminaram, presas ao que foi. E tudo o que podemos fazer é oferecer nossas preces e continuar seguindo em frente.